A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido Senhor, nós estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras. Você já está acostumado a ver os nossos vídeos de refutação, de trazendo alguma heresia, né, protex, né, alguma adulteração, deturpação. Claro que nós vamos trazer muito ainda da Sagrada Escritura, onde eles pegam aquelas passagens para distorcer, deturpar e mentir contra a Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não é? Mas com esta bela paisagem aqui atrás, não é? Nós vamos meditar hoje, que tem tudo a ver com paisagem. Isso mesmo, irmão. Você está vendo esse fundo aí artificial maravilhoso? Porque isso aí tem a ver com o que nós vamos meditar hoje na Sagrada Escritura. Exatamente. Para ter um encontro pessoal com Jesus, Zaqueu precisou de uma árvore dessas aí que vocês estão vendo aí agora. Exatamente. Para ter um encontro com Jesus, que foi capaz de mudar a sua vida. Nesse vídeo de hoje, como ter, de que maneira se encontrar com o Mestre. Como você se encontrar? Como você se achar? Muitas das vezes nós estamos perdidos, sem rumo e sem direção, não é? Até mesmo, como diz, não é? Uma música dos hereges, andando na contramão, não é? Claro que eles já estão andando na contramão, mas nós também andamos na contramão quando nós não temos a essência conosco, quando nós não temos aquele verdadeiro encontro pessoal com Jesus. Claro, nós não pregamos aceitar Jesus, que é diabólico, mas nós pregamos aquilo que a igreja prega, o encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus se dá, diz o Santo Magistério, também através das Sagradas Escrituras. Isso mesmo. Nós encontramos o Senhor, desde o Santo Catecismo, nas Sagradas Escrituras, na Sagrada Eucaristia, claro, é o ápice, é a centralidade, e no necessitado, no irmão que necessita. Hoje eu estive na cidade, e quantas pessoas pedindo ali uma ajuda, não é? Quantas pessoas necessitadas. Jesus disse, eu estive com fome, me deste de comer. Claro, temos que fazer as obras, porque nós pertencemos a uma igreja que é a maior instituição de caridade do mundo. Muito bem. E aí está. E Zaqueu, depois que teve esse encontro pessoal com Jesus, vocês vão ver nesse texto, e nós vamos arrancar algo extraordinário, jamais visto nesse texto, nas Sagradas Escrituras. Não se preocupe que o texto vai aparecer na tela, não é? Está em Lucas 19, a partir do versículo 1. Diz assim as Sagradas Escrituras. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Meus irmãos, hoje nós vamos arrancar esse texto para a parte espiritual. Hoje eu não quero trazer nada teológico, nem literal. Eu quero trazer hoje a parte espiritual desse texto. Presta atenção. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Quantas das vezes a nossa casa não é a Jericó que nós precisamos abrir as portas para Jesus entrar? Eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3 e 20. 3 verso 20. Então, muitas das vezes, Jericó é a nossa casa, que nós precisamos dar livre acesso para Jesus entrar. Porque se eu e você, não dermos livre acesso para Jesus entrar, a nossa vida vai continuar na contramão. Repito, sem rumo, sem direção, sem encontrar com a essência, sem encontrar aquele que é o verdadeiro, sem encontrar com aquele que é capaz de mudar as nossas vidas. Verso 2. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Outra tradução diz dos cobradores de impostos. Ele era o líder dos cobradores de impostos, da qual nós conhecemos que um dos evangelistas e apóstolos, Mateus, até então Levi, era cobrador de impostos.
E as cobranças dos impostos eram um roubo. Assim como nós vemos hoje, meus amados irmãos. Né? Nós vemos hoje os impostos lá em cima. A conta de energia, você que mora na cidade, a conta de água. Não é? O combustível. É um assalto à mão armada. Essa que é a realidade. Assim fazia esses tais cobradores de impostos com as pessoas. Tirava o que elas não tinham. Quando nós olhamos para o contexto tradicionalista de São Pedro, ele pescava para poder pagar os impostos. Jesus deu uma moeda e disse: Pedro, vai pagar o imposto por mim e por ti. É bíblico pagar os impostos? Sim, é bíblico pagar os impostos. Mas convenhamos aqui entre nós, é muito alto os impostos. E as coitadas pessoas que vivem nas cidades grandes, nas grandes metrópoles, essas são as que mais sofrem. Veja que esse homem era um desses. Ele tirava onde não deveria tirar, roubava dos pobres, tirava dos pobres, cobrando até mais. Vejam, tinha que cobrar os altos impostos. Primeiro, tinha que mandar para Roma, não é? Segundo, tinha que tirar desse próprio imposto, tinha que tirar aquela parte que ficaria para Israel, para os mandatários, sobretudo aqueles religiosos que se davam a isso. Veja que era muito alta as taxas de impostos na época de Jesus. Versículo 3. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Meu querido irmão, eu quero frisar um pouco aqui nesse versículo. Talvez eu e você somos de baixa estatura. Claro que aqui está falando no sentido literal da coisa. Ele era baixo, o tamanho. Mas nós queremos trazer isso para o espiritual. Talvez eu e você sejamos de baixa estatura espiritual para não compreendermos o valor, o sentido de ter um verdadeiro encontro pessoal com Jesus. Sabia que as pessoas falam encontro pessoal com Jesus e elas já acham isso é um cara protestanzado. É o que ouvimos, que vemos e ouvimos. É desconhecer a doutrina da igreja, é não conhecer a doutrina da igreja que diz que temos que ser cristãos de oração. Olha para os santos, olha para a patrologia, estuda os santos, não é? Olha o que fizeram homens e mulheres de oração. Isso é encontro pessoal com Jesus. Isso é estar com o Senhor. Confesso que eu sou preguiçoso para oração. Preciso voltar à Lectio Divina que a igreja nos ensina, a palavra orante. Eu tinha mais intimidade com o Senhor. As graças eram mais fluentes em minha vida. Então, meu querido irmão, por isso que eu estou dizendo, talvez eu e você estejamos numa baixa estatura tão pequena que precisamos crescer na espiritualidade. Veja que a Sagrada Escritura diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Eu e você já procuramos e entendemos e encontramos Jesus. Só que falta algo em nós. Eu e você encontramos Jesus. Porque eu e você conhecemos um pouco da doutrina da igreja, do que é regra de fé, o que acopla a sã doutrina, o que é certo, o que a igreja concorda, o que a igreja não concorda, talvez nós conheçamos. Talvez você que esteja vendo esse vídeo é um expert em doutrina, conhece, não é? A patrística como ninguém, mas será que você tem um encontro pessoal com Jesus através da oração? Ah, irmão, já encontrei Jesus. Você é uma pessoa de oração? Quando você tem caído e passado pelos vales escuros dessa vida, que todos nós vamos passar, será que você é homem, será que você é mulher de oração?
capaz de encontrar Jesus e de ter comunhão com Ele, falar com Ele. Comunhão, meu querido irmão. O que é comunhão? Comunhão, as pessoas acham que comunhão, eu já estou com o Senhor. E pronto. Aí não tem intimidade com o Senhor. Zaqueu não só queria ver quem era Jesus. Pelo contrário. Através do ver quem é Jesus, aí vem a aproximação. Através desse ver quem é Jesus, Jesus vem ao teu encontro. Não se preocupe, que não é o homem que encontra a verdade, é a verdade que encontra o homem. Foi Zaqueu que encontrou Jesus? Não. Foi Jesus que encontrou Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu queria ver quem era Jesus. Eu e você queremos ver quem é Jesus. E aí Jesus vem ao nosso encontro. Como Jesus foi ao encontro de Zaqueu e disse: desce depressa dessa árvore, porque preciso ir à tua casa. Olha que texto maravilhoso. Que texto lindo assim. Continua o texto sagrado. Versículo 4. Ele correu adiante, subiu em um sicômoro para ver quando ele passasse por ali. Olha aí. Veja que quando nós colocamos no nosso coração de saber quem verdadeiramente é Jesus, claro, na sua igreja, como ensina a sua igreja, quem vos ouve a mim ouve, que aqui nós estamos falando numa escala doutrinária, não é como se prega hoje no mundo por aí, pelas heresias que apresentam Jesus completamente diferente daquele Jesus que se apresentou e doutrinou como deveria a sua igreja agora apresentá-lo. Entende? Veja, no ver Jesus tem uma ação. Veja que aparece uma ação no ver Jesus. Eu quero ver Jesus. E aí onde se encaixa São Tiago, meus irmãos. A fé com ação, a fé com obras, a fé com movimento. Olha para Zaqueu e você vai ver se cumpriu o que São Tiago escreveu. A fé sem obra é morta, mas a fé com obra, a fé com ação, a fé com movimento, ela é o quê? É uma fé viva. 3:28 de São Tiago. Então, no momento em que ele queria ver quem era Jesus, logo veio a ação. Correu e subiu numa árvore. Olha aí. Quando nós queremos ver Jesus, nós temos que ir depressa, meus irmãos. E como é que eu vejo Jesus, irmão? Estudando a doutrina da igreja, estudando o que a igreja concorda, estudando o que a igreja ensina, a patologia, estudando a vida dos santos, conhecendo os sacramentos. É dessa maneira que nós vemos Jesus. Agora, intimidade com Jesus é outra coisa. Nós até queremos ver Jesus e descobrimos Jesus, mas ter intimidade com Jesus é outra coisa. Zaqueu não só queria isso. Talvez, no coração de Zaqueu, quisesse apenas ver Jesus mesmo. Talvez tenha pensado: eu sou um insignificante pecador que defrauda os outros, rouba os outros. Eu quero saber quem é esse homem tão falado. Mudou a vida. Esse homem já abriu tanta vista dos cegos, fez tanto cego enxergar, o mudo falar, o surdo escutar, o coxo andar. Talvez a curiosidade, não é, de ver quem era Jesus. Você sabe que a curiosidade matou o gato, né? E foi nesse impulso de Zaqueu de subir, de ter uma ação, de subir numa árvore, que a verdade vai até ele. Olha o versículo seguinte. Verso 5. Chegando Jesus àquele lugar, levantou os olhos, viu e disse, abre aspas na minha Bíblia: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Veja, meus irmãos, o que é isso? É intimidade com Jesus. Jesus quer intimidade, meus irmãos. Jesus não quer curiosidade. Jesus não quer apenas o conhecer. Jesus não quer apenas que você veja Ele e fique apenas no ver. Jesus quer ter intimidade contigo, comigo e com você. E nós só temos intimidade com Jesus através da oração. Olha para São Padre Pio. Esse mês que passou foi dia de São Padre Pio. Homem de rosário, homem de oração, homem que levitava. Quantas das vezes lá no convento não foram... Cadê
Cadê Padre Pio? Que iam atrás dele, estava lá dentro do Santíssimo, a 1 metro, 2 metros, levitando de joelho acima do chão, em oração, em êxtase. Isso é ter intimidade com Jesus. Nós não temos outra maneira de ter intimidade com Jesus se não for através da oração. O que foi que Jesus ensinou para a igreja, para os cabeças da igreja? Vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se a pessoa não é uma pessoa de oração, ela vai estar a qualquer momento, ela pode cair. O diabo pode passar uma rasteira, os apetites da carne podem levá-la aos vícios. Porque está faltando a intimidade com Jesus. E ele está cansado de dizer para mim e para você, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se ouvides a minha voz e abrir a porta ali, ele está à porta do meio do teu coração, como foi até a porta do coração de Zaqueu. Para dizer para Zaqueu, desce depressa dessa árvore, porque hoje eu quero ir para a tua casa. Que casa é essa, irmão Fábio? Casa do meu e do teu coração. Eis que estou à porta e bato. Repito mais uma vez. Ele quer entrar na minha e na tua casa. E essa casa é o nosso coração. Para fazer o que fez com a vida de Zaqueu. Conta no texto sagrado. Joga na tela, diretor. Versículo 6. Ele desceu a toda pressa. Zaqueu fez o quê? Desceu a toda pressa. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Desceu a toda pressa. Nós precisamos descer do nosso mundinho, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos descer do nosso comodismo e nos tornar homens e mulheres de oração, de intimidade com Jesus, homens e mulheres fortes. Esse país precisa de oração. Sabe por que esse país está do jeito que está? Porque eu e você nos omitimos no momento da oração. Eu e você fracassamos na oração. Não temos intimidade com o Senhor dessa terra de Santa Cruz, que é Jesus Cristo de Nazaré. E nós precisamos dessa intimidade com Jesus. Irmão Fábio, estou passando um vale escuro. Sim, eu também já passei. Mas quem é que nos tira de lá? A oração. Intimidade com Jesus. Outra vez. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Zaqueu fez o quê? E o recebeu. A verdade foi até Zaqueu. Como Santo Ambrósio diz. Não se preocupe, que não é você que encontra a verdade, é a verdade que ele encontra. A verdade foi até Zaqueu. Zaqueu fez sua parte. Queria ver, diz a Sagrada Escritura. Desse ver, teve uma ação. Subir em uma árvore para poder ver Jesus. Aí viu Jesus. Aí Jesus, que é a verdade, caminho e vida, foi até ele. Veja, olha o que Santo Ambrósio diz. A verdade vai até você. Jesus é a verdade. Foi até Zaqueu. E disse, desce depressa. Preciso hoje ir à tua casa. Olha, a Sagrada Escritura diz que ele desceu toda a pressa. Ele desceu rápido, num piscar de olho. Foi rápido que esse homem desceu. Precisamos ser rápidos. Precisamos não deixar para amanhã, mas para hoje, para ter esse encontro pessoal com Jesus através da oração. Olha só. Verso 7. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Sempre tem nessas pessoas que vêm nos dizer, olha, fulano agora, olha eu hoje. Né? Em cima do carro para vir, e as pessoas estavam ali dizendo, olha, um homem disse para o outro, olha, esse homem, tá vendo esse rapaz aqui, ele não é como nós. Ele está na igreja, ele não é como nós. Ele só tem uma mulher só, ele só tem um olhar para a esposa dele. Veja o que uma pessoa do mundo falava com outra pessoa do mundo que não tem intimidade com Jesus, muito menos é de igreja, mas diziam isso. Ó, ele só tem olhar para a mulher dele. Nós não, eles lá dizendo. Nós não só temos, e veja, são casados, e já pessoas de idades. Pessoas de idade. Nós temos, eles diziam, nós temos nossas mulheres, mas nós só temos uma mulher. Caiu na rede é peixe. Olha o que diziam. Ah, ele aqui não. Ele aqui vive no altar do lado do padre. Por isso que ele só tem a olhar, porque ele é da igreja, para a sua esposa. Eu digo exatamente isso. Desse jeito. E ali começaram a galhofar e a rir de mim. Fazer o quê? Murmuravam contra Zaqueu, porque Zaqueu agora tem a sua vida mudada. Porque Zaqueu agora
vai ter intimidade com Jesus. Que Zaqueu agora vai ser diferente. Murmuravam. Meus irmãos, enquanto no texto sagrado, versículo 8, Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor. Diante de quem? Do Senhor. Peraí, Zaqueu queria ver quem era Jesus. Subiu em uma árvore, ação. Agora Zaqueu já está diante de Jesus. O que é esse diante de Jesus? Intimidade com o Senhor. Veja. Veja o que Jesus é capaz de fazer com a minha e com a tua vida. Fazer com que nós tenhamos intimidade com Ele. Comunhão com Ele. Por isso, Ele entra no meu e no teu coração e transforma a nossa vida. Olha o que aconteceu com Zaqueu. Quanto no texto sagrado. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse, abre aspas, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. O quê? Veja, quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos um encontro pessoal com a verdade que é Jesus, quando nós abrimos as portas dos nossos corações, o que Ele é capaz de fazer comigo e com você. O que Ele é capaz de fazer, porque é poderoso, é Deus, de fazer com cada um de nós. De nos tirar do charco, de nos tirar do lodo do pecado, como tirou Zaqueu. Zaqueu vivia numa vida pecaminosa, roubando os pobres. E agora Zaqueu disse, vou dar o que eu roubei aos pobres. E vou dar 4 vezes mais daquilo que eu tirei. Veja, quando nós temos vida pessoal, quando nós temos intimidade com Jesus, o que Ele é capaz de fazer conosco. Continua o texto sagrado. Verso 9. Disse-lhe Jesus, abre aspas, hoje entrou a salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Verso 10. Porque o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Outra vez, a parte B do verso 9. Hoje entrou a salvação nesta casa. Meu querido irmão, minha querida irmã, começou com um gesto simples de Zaqueu, ver quem era Jesus. E através desse ver quem é Jesus, teve sua vida completamente transformada. Esse ver quem era Jesus, viu realmente quem era Jesus, conheceu Jesus, mas a verdade que chegou ao seu coração, batendo as portas de sua casa, eu hoje quero entrar. Foi capaz de mudar a vida deste homem. Este homem se tornou-se santo, saindo da marginalidade, do crime, porque roubar os pobres é crime. Provérbio diz que quem tira o pão de um pobre, insulta ao Senhor. Porque o pobre é o próprio Jesus. Eu estive com fome, me deste de comer. Com sede, me deste de beber. Nu e me vestistes. Veja aí. Quando deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste. Imagina tirando dos pobres. Imagina roubando dos pobres, como fazia Zaqueu. Zaqueu teve sua vida transformada. Quando Jesus entrava em Jericó. Ao sair de Jericó, outro está à beira do caminho ali esperar. Bartimeu, que também tem sua vida transformada. Estava lá. Disseram a Bartimeu, olha, Jesus de Nazaré, que faz o cego enxergar, traz os mortos à vida, está em Jericó. Certamente alguém disse, olha, por volta da tarde, ele está lá na casa de Zaqueu, por volta da tarde ele estará passando por aqui. Mateus diz que eram 2 cegos. Alguma tradução, algum contexto tradicionalista diz que quando Mateus narra os 2 cegos, que na realidade era Bartimeu e o seu pai, mas o seu pai não era cego. Quando São Mateus escreve 2 cegos, ele era cego espiritual. E o pai de Bartimeu se converte quando vê a cura do seu filho acontecer. Ele era cego espiritual. Bartimeu era cego de vista mesmo, no literal mesmo, no material, os olhos mesmo, carnais. Mas através dessa cura dos olhos de Bartimeu,
o seu pai também se converte. Por isso Mateus escreve esse texto dizendo que era 2 cegos, gritando e suplicando por Jesus. Ao entrar em Jericó, salvou Zaqueu. Ao sair de Jericó, salvou Bartimeu. Então, meu querido, esse texto aqui eu precisava trazer. Eu sei que esses textos, que esses vídeos, eles não têm muita visualização, mas você vai se acostumando. Porque esse canal não só é de estar mostrando o erro protestante, não só é estar falando de protestante, não. Esse canal não só é assim, não. Esse canal foi avisado para vocês que ele ia passar por uma grande reforma, e está passando. E vai começar. Desde que ligarem a internet aqui, ele vai passar. Esse canal não foi só criado para apologética, não. Esse canal, a centralidade desse canal, desse apostolado, é falar da fé católica. É anunciar a verdade da fé católica, e nós vamos trazer muitos vídeos falando em termos espirituais como esse que você viu agora. Que esse vídeo possa, meu irmão, minha irmã, te impulsionar a oração, a ter intimidade com Jesus através da oração. Porque eu e você precisamos dessa intimidade. Ah, irmão, eu ainda não tenho intimidade. Precisa ter. Precisa abrir a Sagrada Escritura, ver o que o Senhor está te falando nas promessas e responder a Ele através de oração. A Lectio Divina, a palavra orante que nos ensina o Santo Magistério. Eu tenho um documento maravilhoso chamado Dei Verbo, que ele fala, não é? Na palavra orante, ou seja, na Lectio Divina, que brota das 3 colunas da igreja. Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e do Santo Magistério. Aqui você está vendo aí ao lado, meu querido irmão, o Pix nos ajude, não é? Olha, hoje já comprei uns fios, a luz, não é? Para podermos fazer as lives à noite. E precisamos ainda fazer muitas outras coisas. As camisetas desse apostolado, não é? Nos ajude, se você tem condições de contribua, não importa quanto seja. O Senhor está vendo o teu coração. Então Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vires. Enquanto pessoal com Jesus é ser pessoa de oração, é ter intimidade com o Mestre. Louvado seja Deus para sempre. E Nossa Mãe Maria Santíssima.